Português e Inglês pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa convidada de hoje decidiu se dedicar à alfabetização bilíngue depois de se sensibilizar com as dificuldades das tantas crianças que chegam aos Estados Unidos ainda sem mal falar o português e precisando aprender o inglês. Por mais que o coração tenha guiado a carreira no sentido das crianças brasileiras, o método aplicado na alfabetização não vem de feeling, mas de artigo e bases científicas. Hoje, aqui no Fazendo a Diferença, eu converso com a Fernanda Schmidt. Não sei se eu falei Schmidt certo, porque é chique esse sobrenome, hein? Aportuguesado, Schmidt. Tá Como ótimo. Como seria? Schmidt. Ah, é muito mais Schmidt. bonito. Schmidt tá bom. Tá ótimo. E aí, Fer, tudo bem? Tudo bem, Seja que bom estar aqui. bem-vinda. Estou muito feliz que você veio. A gente estava aqui trocando uma ideia antes, né? E conversamos também antes dessa entrevista sobre a importância desse assunto, desse guia, né? Não só para as crianças, obviamente, mas para as famílias como um todo, né? Ai, seria tão bom que todo mundo estivesse ouvindo sobre educação, conversando sobre educação, querendo saber como educar seus filhos, como fazer melhor ainda. Eu acho que é o tipo de coisa que a gente precisa divulgar mais. Né? Absolutamente, e vamos tentar fazer isso aqui um pouquinho, porque às vezes falta até esse clique, né, de tipo, nossa, nunca pensei nisso, nunca, né, parei para pensar, então quem sabe a gente consiga alguma coisa aqui. Pode ser um começo. Pode ser. Mas vamos, por falar em começo, vamos lá no começo da Fernanda, né? Onde a Fernanda é do Rio de Janeiro, como eu mencionei aqui. Mas me conta um pouquinho o que é que você fazia no Brasil e foi há pouco que você chegou, né? Há 3 anos somente, mas o que é que te trouxe aqui? Mas vamos primeiro, o que é que você fazia no Brasil, Fer? Eu era professora também. Na verdade, eu sempre fui professora. Eu nunca quis ser professora. Olha que curioso. O que você queria ser? Então, quando você tá lá, adolescente, pensando na época de vestibular, eu não conheço ninguém que sonhe em ser professora. Olha porque, só. infelizmente, não é um mercado que te faz sonhar. Né? Eu queria ser o quê? Eu queria ser médica, eu queria ser advogada, mas eu queria ser médica, pediatra. Olha! Advogada, eu não tinha certeza em que área. Quem sabe lutar pelos direitos infantis? Mentira! Sério mesmo? Sempre estava permeando a sua vida? Sempre. Mas eu nunca dei o braço a torcer de que eu queria ser professora, muito menos de criança. Você é mãe, Fer? Sou. De quanto? De 2 crianças. Um menino de 11 e uma menina de 9. Que legal. Então, nunca pensei em ser professora porque eu queria algo que fosse uma profissão bem remunerada ou uma profissão valorizada. Que eu acho que é mais isso, hein? E eu fui empurrada para a área da educação. Empurrada literalmente. Por quê? Como assim? Eu fui obrigada a fazer o curso de formação de professores no ensino médio. Por quê? Eu precisei trocar de escola. E a escola que eu fui, de manhã e à tarde, só tinha formação de professores. Eu queria fazer um curso de formação geral para me preparar para a época do vestibular, só que nessa escola não tinha. E o meu pai não me deixou estudar à noite. Ele falou assim, não, você não vai estudar à noite, você só pode estudar durante o dia. E eu tive que fazer o curso de formação de professores. Para mim, era um castigo. Comecei a fazer. Olha só. Comecei a fazer, vou dizer que gosto? Claro que não. Eu falei, tá destruindo meus sonhos. Como que eu vou ser médica agora? Vai atrasar pelo menos 1 ano, porque eu vou ter que terminar e fazer um preparatório. E aí fui fazendo estágio, tinha que dar aula, nossa, eu tinha que preparar. Comecei a gostar daquilo, né? Mas eu não compartilhava. E aí no último ano eu pensei, eu vou ter que fazer vestibular. Como eu não tô preparada para fazer medicina, eu acho que eu vou fazer letras. Eu gosto de ler. Desse jeito que eu foi a falo decisão. Inglês, eu vou fazer letras. Se eu passar, eu peço para trocar depois. Porque vai ser melhor do que passar no vestibular. De novo, é claro. Passei. Nunca troquei. Lógico que não, né, gente? Troquei. Já tava ali, ó, mas totalmente eu dizia, no meio. Nunca vou dar aula para criança. Você vem mordendo a língua há anos, então. Não é uma coisa recente. E eu comecei dando aula para adulto. Eu dava aula em cursos de idiomas. Então, eu dava aula para todos os níveis para adultos. E aí eu fui substituir uma professora numa turma infantil. E aí a pessoa que estava assistindo a aula falou, nossa, mas você faz isso tão bem. Você devia ter mais turmas de criança. Eu falei assim, não tem interesse. E aí? E aí ela falou assim, mas eu preciso muito de alguém com seu perfil. Você pode pegar só por um semestre? Eu falei, tudo bem. Peguei uma turma por um semestre. A partir desse semestre, todas as turmas de criança passaram a ser minhas. Por um apelo da direção ou porque os pais enlouqueceram? Qual foi a... A direção pediu porque
aquela coisa de um contou para o É outro, e aí claro. quando tinha um evento, era eu que tinha que dar aula, porque aí aqueles Hum. alunos iam ficar. E aí foi crescendo, 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 eu só dava aula para criança. E Gente. isso a gente está falando que de 2006, 2007, quando a gente nem dava aula para as crianças pequenas. Aí começou a febre dos cursos bilíngues cada vez mais cedo, aula para criança de 2, 3 anos de idade, não era um público comum. Não. Quem foi dar aula para as crianças de 2 anos de idade? Quem? Quem? Fernando. Fernanda. O que você entende de crianças de 2 anos de idade? Eu fiz curso de formação de professores, eu dava aula para criança, mas eu falei, eu não sei o suficiente. E eu sempre tive o perfil de pesquisa. Então eu fui Hum. pesquisar. Como que uma criança aprende? O que eu tenho que fazer diferente para alcançar uma criança de 2, 3 anos? E aí eu me apaixonei pelo fato de entender como a criança aprende. Olha, que bacana. E E a aí gente eu vai nunca com mais certeza saí. eu quero saber muito sobre isso, que até eu dei essa ênfase no começo, porque eu acho isso de um valor, tudo na verdade, né, eu também é meu, né, assim como você já tinha esse lado científico aí gostando de medicina e tal, o Uhum, jornalismo também, ele quer saber dados, né, que comprovação que você tem para você ter uhum. afirmado isso, enfim, então gosto demais dessa parte. Mas você mencionou rapidamente, e é parte da sua história importante, que você começou com essas escolas internacionais, que se chamam internacionais no Brasil ainda hoje, mas era uma escola americana que você dava aula no Brasil. Isso, eu comecei, na verdade, em escolas de idiomas, elas não eram Ah, escolas tá, americanas. entendi. E aí eu, por anos, por volta de 7, 8, 10 anos, eu só fiquei em escolas de idiomas, mas aí eu já estava dando aula para as crianças e para as outras idades, quando eu resolvi ir para o mercado das Ah, escolas entendi. Sim, brasileiras normais, mesmas. Eu nem tradicionais. pensava nas escolas Aham. internacionais. E aí vou ser muito sincera, eu quis mudar para a escola quando eu tive filho. Porque eu Hum, pensei o seguinte: eu sou professora, eu tô grávida, o que eu posso garantir de melhor para o meu filho? Educação. com Eu certeza. vou escolher a melhor escola e eu vou tentar trabalhar nela. Hum. Por quê? O meu filho vai estudar nela, então eu vou ter bolsa para o meu filho. Eu pensei na parte financeira. Eu Uhum, quero garantir a educação deles enquanto professora. Para mim, esse é um dos grandes benefícios que a gente tem quando a gente com trabalha numa boa certeza. escola, ter o nosso filho estudando junto com a gente, Fora né? acompanhar, né, Fora acompanhar acompanhar, isso é essa questão maravilhoso, é a nossa, parte financeira e a com parte de estar certeza. ali junto. Isso não é incomum, né, gente. Eu fui coordenadora aqui no Framingham High School, e a Uhum. quantidade de professores que se mantinham, na high school, exatamente para poder monitorar, olhar, cuidar dos filhos, era impressionante. Exatamente. E no Brasil, com o mercado das escolas particulares, você pode escolher assim, que tipo de educação eu quero para o meu filho? Eu quero uma educação mais tradicional, quero uma educação mais construtivista, que tipo de escola eu quero? Eu Uhum, quero uma escola que já pensa num preparatório para vestibular desde os 2 anos de idade? Não, não era isso que eu queria. uhum. Então eu fui pensando nesse tipo de escola. E aí eu fui para uma escola muito grande primeiro, que foi uma ótima experiência, e depois uma amiga que ela tinha participado de uma seleção de professores numa escola internacional, me perguntou: "Por que você nunca tentou escola internacional?". Não sei, eu nunca parei para pensar que as escolas Uhum. internacionais eram uma opção. E Claro. eu falei, e no Brasil, no Rio, principalmente, a gente tem escola, americana, britânica, alemã, Zilhões de opções. chinesa, Uhum. você tem assim, e é um mercado de trabalho muito interessante. Eu Em falei: todos os "Por que sentidos, né, não?". principalmente, nessa questão de você ter outras oportunidades além Sim, mar, né, sim. porque realmente eles fazem A essa minha troca muito visão frequente, né. a minha visão de mundo ela mudou, a minha visão de educadora Ai, que mudou, legal. porque você passa a ver coisas que você nem sabia que existia. E aí eu comecei a ler mais sobre as escolas em outros países, sobre as Ai, que escolas em legal. outras culturas, então isso foi muito interessante. E conheci também pessoas que não trabalhavam no seu próprio país. Quando a escola é internacional, ela precisa ter um número de professores que vêm de outros países. No meu Uhum. caso, como eu estava na escola americana, eu não vou lembrar o número certo, mas por volta de 50% dos professores precisavam ser ou dos Estados Unidos ou falantes de inglês como primeira língua. Então, eu tinha professores que já tinham viajado o mundo inteiro dando aula. Ai, que E com as suas demais. famílias, não são só assim pessoas que saem de casa
para fazer uma aventura no Eu não país. sabia dessa porcentagem, que coisa Saem É impressionante. gigante. E aí a troca é mais incrível ainda, né, de Aham, pessoas que têm uma visão de mundo excepcional e que exatamente. estão ali entrando em Uma sala. família, era o casal de professores com 2 filhas que estavam chegando da Tailândia. Ai, Falei: gente, que "Gente, legal. como é dar aula na Tailândia?". E assim, Gente, cada professor vindo de um lugar diferente, então a gente para pensar: "Nossa, o mundo é grande, que por que eu só maravilhoso. tenho que ficar aqui?". Com certeza. E aí você veio, vamos dar um saltinho, né, porque a gente Uhum, infelizmente não tem tanto tempo. Aí você veio pra cá. E me fala a princípio, antes da gente entrar efetivamente nesse processo de alfabetizar as crianças uhum, brasileiras daqui, que precisam aprender os 2 idiomas, uhum. qual foi a principal diferença que você sentiu? Porque lá você também estava tentando, de uma certa forma, alfabetizar em inglês algumas Aham, crianças brasileiras. sim. Qual foi a principal diferença que você sentiu? Ah, a grande diferença é que no Brasil, o mercado da escola internacional é um mercado muito bolha dourada, né? Hum, É um público muito diferente. Então eu tinha assim os filhos dos artistas, os uhum, filhos dos CEOs de empresas. Eu tinha crianças que não falavam português também. Era uma mistura. Era um uhum. público muito diferente. Então quando a gente vem para E também, vou te interromper, mas e interrompa muita gente que tem mais por coloca a criança por status do que por preocupação com a educação. também. É, Também. Então, não é que essas crianças, pelo fato de serem privilegiadas, socialmente falando, elas não tenham problemas, claro. né? Só são problemas diferentes, né? Até por terem pais que trabalham muito, pais que viajam o mundo inteiro, Sim, né? Crianças com presença muito forte de babás o tempo todo. Então, elas têm com problemas também, certeza. como todo mundo Absoluta tem, como né? A todos. gente só muda Sim, o problema as e o nível do características. É, com problema, mas certeza. problema todo mundo tem. Uhum. Mas era um mercado diferente de quando eu vim para cá, para a escola pública. A grande vantagem é que lá, tanto os objetivos, a estrutura da escola, o sistema escolar é o mesmo daqui. Uhum. Tirando a parte da lei, que a gente tem algumas diferenças de lei, mas é muito parecido. Então, isso facilitou muito quando eu vim para cá, porque já era o sistema que eu estava acostumada por 8 Uhum. anos na escola americana do Brasil. Mas aqui eu conheci um público com pais próximos também, Uhum. mas que tinham principalmente o problema de tempo. E isso é na verdade, uma coisa parecida. É Os meus verdade? pais do Brasil também Sim. tinham o problema de Uhum. tempo, né? Pais que trabalham muito lá, pais que trabalham muito aqui. Olha só que Então, curioso. como que a Por motivos gente, completamente por motivos diferentes. completamente diferentes, Impressionante mas isso. com esse ponto em comum, Incrível. né? O Então, impacto na criança sendo o mesmo. como que a gente educa crianças nesse mundo onde todos nós temos pouquíssimo tempo? Uhum. Não é uma pessoa que tem pouco E tempo, é um né? problemão nessa É, idade, né, é. porque é aquilo que eu falei ali no começo, a cabecinha tá tentando assimilar o que é a língua mãe dela ainda, e É, ela tem que lidar com uma cultura, com gente e com outra língua, né, totalmente diferente. exatamente, mas a grande vantagem é que criança é Ah, fantástica. é mesmo. Criança aprende rápido. Não, é Criança aprende ridículo, a rápido. comparação é ridícula. É, é. Agora me conta então, que você fez esses estudos mais específicos, me conta algumas das particularidades científicas destas cabecinhas. Tem uma coisa que eu acho. Eu vou te contar primeiro como que eu cheguei na questão da cabeça. Como que eu Hum, cheguei no cérebro, que não foi por uma criança. hum, Foi já há mais ou menos uns 15, 18 anos atrás, uma aluna particular me procurou a pedido médico. hum. Então, era uma senhora de 86 anos que precisava de uma professora de inglês que tivesse paciência, ou seja, ela precisava de alguém que dava aula para criança. Ai, que Por curioso. pedido médico, ela teve um AVC, se não me engano, e ela tinha um lado do corpo paralisado. Hum, E ela tinha acesso a muitos tratamentos diferentes, mas entre eles, ela precisava de aula de um segundo idioma. é mesmo? Por quê? Por quê? A sua língua materna, ela ativa um lado do cérebro. Quando você aprende uma segunda língua, ela ativa o outro lado do cérebro. E quando você Gente, fala 2 línguas diferentes, você cria conexões neuronais que não existiam antes. que E essas sensacional. conexões são importantes para o seu corpo inteiro, inclusive para os seus movimentos. Excepcional. Um grande incentivador ao retorno das atividades normais Quando do eu fui corpo dar dela. essa aula, eu falei: "Gente, isso é poderoso Demais! demais". E foi a partir daí que eu fui querendo ler
tudo que aparecia sobre o cérebro. E aí eu fui focando na parte da criança, porque o cérebro ainda é uma caixa preta. Então, o que a gente sabe hoje pode ser que daqui a 5 anos mude tudo, né? Ainda é uma incógnita, mas é um campo de pesquisa fantástico. E tem um dado aí que você me perguntou, o que que a gente pode falar? Uma das coisas que eu aprendi que faz muito sentido é que a gente acha, para que serve o cérebro? Para pensar. Não. A principal função do cérebro é evitar o pensamento. Não, peraí, gente. Peraí, Fernanda, assim não. Como assim? Olha Explica só, isso direito. olha isso. E aí você vai entender, porque todo mundo vai perceber isso na sua própria vida. O cérebro, ele não foi feito para criar caminhos diferentes. Ele cria uma conexão neuronal e ele vai tentar repetir aquela conexão o máximo de vezes possível. Vou pensar numa coisa bem boba do nosso dia a dia, tomar banho. Certo. Se você for jogar consciência nesse ato, que é praticamente inconsciente, você vai perceber que você segue a mesma ordem no seu banho todos os dias. Você vai lavar ao mesmo lado, você vai usar o sabão do mesmo jeito, percebe, eu lavo o pé direito ou eu lavo o pé esquerdo? Talvez, se você pensar agora, você não Não perceba. A sabe, mas próxima vez que tem que você for tomar reparar. banho, repara. Aham. Você faz igualzinho todo santo dia sem Mentira. pensar. Eu acho que isso fica bem evidente quando a gente se machuca por algum motivo, bati o dedo, e você não pode usar aquele dedo Aham. ou aquele pé, Como é que eu não e dei aí a gente valor? fica sem saber fazer nada? Exatamente. Às vezes, quando você vai para um lugar confortável, você pode ter um lugar que você sempre vai e você segue sempre o caminho confortável. Eu venho para o trabalho, eu sigo o mesmo caminho todo dia. Não Uhum. adianta o GPS me mandar ir por outro caminho, eu vou seguir o mesmo. O meu cérebro já está acostumado. E é por isso que, às vezes, quando tem uma mudança na sua rotina, você esquece. Já ouviu falar de mães que esqueceram de buscar os filhos? Esqueceram no carro, essa coisa Esqueceu no carro, horrorosa, porque porque saiu da nunca rotina, buscou porque a nunca criança na buscou. escola e daí esquece a O criança seu no carro. cérebro repete informações Ai, seguidas olha o só. máximo possível. Uhum. Tanto que é uma função nossa tentar fazer com que o cérebro se acostume a fazer algo diferente. Uhum. Então, se você quer fazer o seu cérebro trabalhar, tenta sair um pouquinho da rotina, porque ele vai ser obrigado a trocar as conexões que ele está usando. Mas o que que a gente precisa disso para a criança? Já que o cérebro segue padrões, e na infância esses padrões são importantíssimos, daí que vem a rotina. Por que que criança com rotina aprende melhor? Porque é assim que o cérebro dela funciona. Criança que dorme todo dia no mesmo horário, criança que come no mesmo horário, criança que tem horário para fazer as coisas. Eu tenho um horário certo para chegar da escola e ler um livro. Eu tenho um horário certo para usar o tablet, eu não posso usar em qualquer horário. O seu cérebro se acostuma com esse padrão e é assim que ele vai E viver. onde que o aprendizado do outro idioma entra nessa rotina aí? Como é que eu aplico ele? Ah, Na verdade, a criança bilíngue, ela tem mais conexões do que a criança que fala uma língua só. E, inicialmente, isso assusta, porque são tantas conexões acontecendo ao mesmo tempo que é comum haver trocas. E Uhum. o meu filho, às vezes, troca, ele fala uma frase em inglês e coloca uma palavra em português no meio. Normal. A gente Ou faz isso, a imagina gente a faz criança. isso, Aham. não é? Por conta dessas conexões que estão acontecendo. Uhum. Mas a criança que começa com essa língua desde cedo, ela tem chances, na verdade, até de viver mais tempo. Porque já na verdade, isso está sendo estudado ainda, mas já se viu que cérebros bilíngues têm chances de viver mais tempo com mais qualidade. Olha isso. Jesus, quantas descobertas incríveis Olha isso. estamos tendo neste programa hoje. Acho que todo mundo está bem familiarizado, está bem familiarizado com o fato de que essa atividade cerebral dá longevidade. Eu acho que isso todo Sim, mundo está. Agora, sim. definitivamente sobre a questão de ser bilíngue, eu nunca tinha ouvido. Aham. Achei muito incrível. O cérebro é fantástico. Tem uma outra coisa sobre o cérebro que eu acho muito interessante também, que é como que a gente aprende. E aí, independente de ser na sua língua materna ou em outra língua, a gente só aprende porque as conexões já foram feitas antes. Então, é como se o conhecimento acontecesse em pilhas. Uhum. Se uma criança chega na escola, aqui nos Estados Unidos ela vai para o kindergarten, aos 5 anos de idade, e ela nunca aprendeu nada antes, assim que ela chega na escola, ela tem que aprender a aprender. Uhum. Então, as conexões vão ser mais lentas. A criança
que chega no kindergarten, mas que ela já teve muitas conversas com os pais. Não é aprender com professora, não. É Uhum. sabe aquela criança que tem a fase dos porquês? Mas por Uhum. quê? E quando ela tem um adulto que explica, ela já começou a criar essa pilha. Suas fases de Ela aprendizagem. já está fazendo conexões. Então, quando ela chega na escola, que ela tem um ensino formal, as conexões são muito mais Nossa, rápidas. Muito mais sensacional. rápidas. Amei de paixão. Conversar com seu filho, explicar coisas para o seu filho, falar, você está cozinhando, mas eu não tenho tempo. Você está cozinhando. Explica de onde vem aquele alimento. Pergunta se ele sabe. De onde que você Uhum. acha que vem? Você acha que o leite aparece dentro da jarra do leite? Incentivar o raciocínio, Incentiva o a raciocínio. pergunta. Isso parece tão simples, mas faz uma diferença tão grande. A falta de experiência com a aprendizagem é o que transforma a sala de aula em um ambiente sem hegemonia. Olha que interessantíssimo. As crianças que têm mais contato com a aprendizagem informal An antes de ir para a Não vê escola, aquilo como um problema, né, não. a sala é só mais um E elas espaço. aprendem muito mais Muito mais rápido. rápido. A diferença na performance escolar é gigantesca. Gente, a gente ficaria aqui 100 horas. Eu, pelo menos, ficaria 1000 horas escutando essa mulher maravilhosa, É. incrível, inteligentíssima, cheia de informação maravilhosa pra gente. Mas eu quero encerrar, infelizmente, a gente só tem 5 minutinhos. Mas Eu, já! ai, não! Ai, que desespero! Mas eu queria que você me falasse, pra quem tá assistindo, né, e que tem essa ansiedade, essa aflição de não saber muito bem como lidar com esse processo inicial da criança. Você já deu aí dicas preciosíssimas sobre a Uhum, questão do aprendizado como um todo. Mas nessa fase bilíngue mesmo, né? uhum. Cheguei, meu filho ainda está aprendendo a falar, ele ainda está sendo alfabetizado em português, porém, já coloquei ele numa escola que ele vai ter que aprender inglês. Uhum. Primeiros passos, primeiras diquinhas. Imersão. E às vezes a família que tá promovendo esse ambiente bilíngue para o filho, nem sempre essa família é bilíngue. E isso é muito Muito difícil, né, interessante. Nem também. sempre o Uhum, pai, a mãe, ou os adultos que estão com essa criança falam a língua que está sendo exposta. Mas é possível ajudar assim mesmo. Se essa criança tem acesso, mesmo que ela não leia ainda, que ela tenha acesso a livros, que ela tenha acesso a filmes, a vídeos. Hoje em dia, infelizmente, o tempo de tela é até grande demais. Mas uhum, se a gente tem a tela com a nossa criança, vamos escolher o que ela está assistindo. uhum. Vamos colocar um vídeo de qualidade. Vamos oferecer algo que ela vá crescer com aquilo. Não simplesmente para Para ocupar o passar aquele tempo. tempo. A Uhum, imersão. Tem um cantinho onde ela possa brincar de escrever, uhum, independente se ela sabe escrever ou não. Mas traz para o mundo dela o lápis, o papel, o lápis de cor, traz as cores. Vamos inventar uma história. Você pode contar a sua história em inglês ou em português. E a uhum. criança escreve a história sem saber uma letra. Hum, Ela faz parte de um mundo letrado. que legal. Isso faz uma diferença gigantesca, porque eu já acredito que eu consigo. E a liberdade do não existir erro, né, porque essa coisa que você tá falando me soa muito isso também, dá liberdade, não sei, não sabe escrever nada, não tem problema. Aham. Como que você escreveria assim Uhum. mesmo? Como você falaria E assim foca mesmo? na parte oral. Uma Hum, criança que não sabe falar não vai saber escrever. uhum, Primeiro é a oralidade para tudo. Se eu não uhum. sei falar uma frase, eu não vou conseguir pensar numa frase para criar um texto nem quando eu tiver 10 anos. Então, oralidade a gente trabalha em casa. Me explica o porquê. Deixa a criança pensar, deixa a criança se expressar, isso faz tanta diferença. Incentiva a imaginação. Né? A oralidade pode ser trabalhada em casa de maneiras muito ricas. E na língua que você tem, com o que você tem, não precisa. No assunto que vier, No né, assunto que vier, não custa nada, é de graça. Olha interessantíssimo. só precisa de uma coisa valiosa: tempo Interesse e também, né, interesse interesse. em saber, É, se é, aquela criança tá interagindo, o quanto ela precisa, é. né. E se for, eu só tenho 10 minutos. Tá Faz ótimo. valer a pena. Até no plano lá que É. você colocou da rotina, já tá Uhum. valendo os 10 Já minutos de tá interação. valendo, já tá valendo. Gente, maravilhosa, quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui, eu acho que a gente vai precisar de mais umas 25 entrevistas, você que arranje tempo aí na sua rotina, porque a gente vai precisar conversar mais, adorei a conversa. Parabéns pelo seu trabalho, acho que isso está Obrigada. engrandecendo enormemente a comunidade, não consigo pensar em como é que o povo da sua escola vai viver sem você um dia se você sair de lá, porque eu já tô aqui sentindo já. Obrigada pelo seu carinho. Foi Não, um prazer estar não, um aqui prazer batendo todo papo com meu e você. vamos marcar outras vezes. Vamos, Gente, combinado.
Além desta maravilhosa, muitas outras virão, outros também, que têm esse papel incrível de melhorar a nossa comunidade brasileira, ajudar, colaborar de alguma forma, e a gente aqui no Fazendo a Diferença só dá os holofotes a quem merece. Então a gente se vê mais na semana que vem. Um beijo para você. Obrigada, Fernanda. Por nada. Tchau, gente.